Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva o seu coração neste momento e que esta palavra produza transformação no seu modo de viver, no seu modo de falar e de se relacionar com as pessoas. Hoje meditaremos sobre uma orientação essencial para a vida cristã. Devemos ser pacientes para com todos. Em um mundo marcado pela pressa, pela intolerância e pela falta de amor, Deus, Ele nos chama para um estilo de vida diferente. Um estilo marcado pela paciência, pela graça e pelo cuidado com o próximo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e com sinceridade. Reconhecemos que muitas vezes falhamos em nossas atitudes com as pessoas. Fala conosco, querido Senhor, por meio da Tua palavra, corrige o nosso coração e ensina-nos a viver segundo o Teu caráter. É o nosso clamor no nome santo de Jesus. Amém. Amados, vamos à leitura da palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra de nosso Deus: Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordenados, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Aleluias! Queridos irmãos, este versículo é uma orientação prática para a convivência cristã. Paulo está instruindo a igreja sobre como lidar com diferentes tipos de pessoas dentro da comunidade. Ele menciona os desordenados, os desanimados, os fracos e, por fim, dá uma ordem que abrange a todos: sede paciente para com todos. Isso é profundo, porque é fácil ser paciente com quem é fácil. Mas o texto não faz essa distinção. Ele não diz sejam pacientes com alguns, ele diz com todos. Ah, meus irmãos, isso inclui pessoas difíceis, pessoas lentas no crescimento espiritual, pessoas que falham, pessoas que nos frustram, pessoas que não correspondem às nossas expectativas. A paciência cristã não é seletiva, ela é abrangente. Isso nos ensina que a paciência não é apenas uma virtude emocional, é uma expressão espiritual. Ela reflete o caráter de Deus. Deus é paciente conosco. Quantas vezes, meus irmãos, nós falhamos? Quantas vezes erramos? Quantas vezes demoramos a aprender? E ainda assim, Deus continua sendo paciente. Aplicando esta verdade à nossa vida, entendemos que somos chamados para refletir este mesmo comportamento. Ser paciente não significa concorrer com o medo, concordar com o erro, melhor dizendo, mas saber lidar com as pessoas sem perder o amor. Paulo diz: admoestar os desordenados, ou seja, corrigir com sabedoria. Consolar os desanimados, ou seja, fortalecer quem está fraco. Sustentar os fracos, ou seja, ajudar quem não consegue sozinho. E tudo isso exige paciência, porque lidar com pessoas exige tempo, compreensão e graça. A impaciência destrói, meus irmãos. A impaciência destrói relacionamentos. A paciência constrói. A impaciência gera conflitos.
Já a paciência gera restauração. A impaciência afasta, a paciência aproxima. Talvez hoje você esteja lidando com alguém difícil, alguém que te irrita, alguém que te desafia, alguém que exige mais de você. E o seu coração pode estar cansado. Mas hoje Deus te lembra, seja paciente, assim como Deus é paciente com você. A paciência é uma escolha. Não é natural, não é automática, é desenvolvida. E ela cresce quando entendemos o quanto Deus tem sido paciente conosco. Outro ponto importante é que a paciência revela maturidade espiritual. Uma pessoa madura não reage impulsivamente. Ela sabe esperar, sabe ouvir e sabe responder com equilíbrio. Isso não significa fraqueza? Claro que não, meus amados irmãos. Significa domínio próprio, e domínio próprio é fruto do Espírito Santo. No dia a dia, isso significa pensar antes de falar. Significa não reagir no calor da emoção. Significa tratar as pessoas com graça, mesmo quando elas não merecem. Porque a paciência não depende do outro, depende de quem nós somos em Deus. Talvez hoje o Espírito Santo esteja falando com você sobre uma área específica. Talvez exista alguém com quem você precisa ser mais paciente. Talvez exista uma situação que você precisa mudar sua postura. Amados, façamos uma reflexão sincera. Temos sido pacientes com as pessoas ou temos reagido com impaciência? Feche os seus olhos por um instante e peça ao Senhor para trabalhar o seu coração. Peça mais amor, mais graça, mais paciência. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te agradecemos porque Tu és paciente conosco todos os dias. Ensina-nos a viver essa mesma paciência com as pessoas. Trabalhe o nosso coração, tira de nós a impaciência e coloca em nós o Teu caráter. Ajuda-nos a tratar as pessoas com amor, graça e sabedoria. É a nossa oração, é o nosso clamor, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade permaneça em seu coração. A paciência é uma marca de quem vive verdadeiramente com Deus. Seja paciente, seja gracioso, seja semelhante a Cristo. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, na segunda-feira, se o Senhor assim o permitir. Amanhã estaremos todos em classe estudando a lição da Escola Bíblica Dominical e por conta disso não teremos o nosso devocional, pois estaremos todos em sala de aula. A Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, que, por sinal, é um verdadeiro curso teológico. Irmãos, o que nós estudamos nos 2 últimos trimestres, eu só fui ter essas matérias lá no bacharel em teologia. Eu paguei 18 meses do curso básico, 18 meses do curso médio, depois 2 anos no bacharel para poder estudar as matérias que nós aprendemos gratuitamente nos domingos na Escola Bíblica Dominical. A lição que os jovens estão estudando agora, por exemplo, eu estou aprendendo isso no mestrado. Valorize a Escola Bíblica Dominical, meu irmão. É bênção para a sua vida. Espero todos vocês em classe amanhã. Até segunda-feira, se o Senhor Jesus assim nos permitir.